Voltamos com o penúltimo capítulo da série dos 6 títulos do Corinthians. No Brasileirão de 2011, o técnico Tite começava a formar um grupo que conquistaria a Libertadores da América e o Mundial de Clubes no ano seguinte. 2011, o ano do pentacampeonato brasileiro, com 12 gols de Liedson no ataque. O Corinthians, comandado por Tite, apostou em Adriano e na base da equipe que conquistaria a inédita Libertadores e o Campeonato Mundial no Japão. Foi um Corinthians que viu surgir um novo capitão. Melhor início de campeonato brasileiro na era dos pontos corridos. Em 10 jogos, foram 1 empate e 9 vitórias. Entre elas, uma sonora goleada sobre o São Paulo, 5-0. Um dos momentos mais difíceis da competição, porque administrar uma situação que está muito favorável, uma goleada como essa, um já ganhou muito fácil, isso tudo num grupo como o nosso, por mais experiente que fosse, é natural que um ou outro acaba se descuidando e relaxando, né? O Corinthians vinha de uma eliminação traumática na Libertadores. E ainda na final do Paulistão, derrota para o Santos com essa falha do goleiro Júlio César. O goleirão Júlio César aceitou, a bola foi para dentro do gol. Mesmo assim, o técnico Tite foi mantido no cargo. O time soube se reerguer e foi absoluto no primeiro turno do Brasileirão. Contra o Atlético Mineiro, o Corinthians conseguiu reverter uma desvantagem de 2 gols e saiu vitorioso de campo. Era um time que começava a ter cara de campeão. Corinthians viram. Na vitória contra o Flamengo, Liedson, o levezinho, mostrou que seria um ponto de desequilíbrio, com gols decisivos. Era um cara consagrado pela história de profissional e de atleta que teve, com uma dificuldade absurda com o problema do joelho dele, e a todo santo dia buscando superar aquilo. Fez uma artroscopia num determinado momento da competição, que não deixou de ficar fora de jogos importantes. Um dos maiores desafios na caminhada rumo ao Penta ocorreu quando o Tite decidiu barrar o capitão Chicão. Paulo André ganhou lugar na zaga e o Corinthians passou a ter um novo líder em campo. Você passa a ser um exemplo para todos os outros atletas que estão em campo, né? Tudo que você fizer vai ser copiado e qualquer gesto ruim ou atitude ruim, negativa inclusive, vai gerar uma instabilidade muito grande para a equipe, né? Então, a própria desconfiança que o treinador passa a ter em cima de você é muito grande. Com a nova formação, o Corinthians segurou a sede de revanche do São Paulo no segundo turno, 0-0. E seguiu para um dos jogos mais marcantes da temporada. Corinthians e Atlético Mineiro num Pacaembu lotado. Os visitantes saíram na frente. Se derrotado, o Corinthians perderia a liderança do campeonato para o Vasco. Mas veio o empate. No cruzamento de Alessandro, Liedson marcou. E aí surgiu a estrela e o talento de uma aposta do Corinthians naquele ano. A bola roubada por Leandro Castan vai para os pés de Emerson. Emerson arranca e lança para Adriano. Ali foram misturas de emoções. Primeiro, quando estávamos perdendo o jogo de 1-0, que praticamente estaríamos dando adeus ao campeonato. Vem um empate com o gol do levezinho e explode o Pacaembu de emoção e de expectativa para uma virada. E entra o Adriano para fazer um gol com a frieza dele, com a qualidade dele, com pouquíssimo ângulo que tinha. Na última rodada, o Corinthians só dependia de um empate contra o arquirrival Palmeiras. Mas aquele dia começou com uma notícia triste: a morte de Sócrates, um dos maiores ídolos corintianos de todos os tempos. Antes do jogo, uma homenagem. Na hora que vocês se reuniram ali no círculo central e ergueram o braço direito como Sócrates, vocês se olharam, vocês disseram alguma coisa quando terminou o minuto de silêncio? A lembrança que eu tenho era de olhar para a arquibancada. Eu olhei com meus companheiros, todo mundo repetindo o mesmo gesto, mas eu olhava para a arquibancada e via vários torcedores repetindo aquilo ali. Foi de arrepiar, meu. Foi
Foi uma sensação muito dura, um minuto muito longo, para ser sincero para você. A gente queria logo começar o jogo, mas aquele gesto ali foi muito forte ali para nós todos. 0-0. Corinthians pentacampeão brasileiro. Um título com aura de homenagem ao doutor. Sofrido como tinha de ser. O Brasil se veste de preto e branco. O Corinthians é